está começando o seu programa da Hora do Enem na TV Escola, o programa que vai te dar aquela força para as provas nacionais do ensino médio no final do ano. Estamos conectados mais do que nunca porque queremos ver você preparado para o Enem e para a vida, sabendo lidar da melhor forma possível com a prova, com a sua mente, com o seu psicológico e com as suas emoções. Queremos ver você indo muito além dos conhecimentos gerais necessários para o exame do ensino médio, que liga você ao ensino superior. E por isso, o programa de hoje nós vamos conversar com a consultora de imagem de estilo Rosângela Mello. E você vai saber também como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula de biologia abordando ecologia e antibióticos. E você vai ter ainda o bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial e inspiradora de estudantes como você. Hoje é o dia do Rafael Viana, estudante do ensino médio. Então, pegue o seu material, concentre-se, tire qualquer distração e fique ligado, porque está na sua hora, a hora do Enem. E no programa de hoje vamos falar sobre vestimenta. E para conversar um pouco sobre esse assunto, vou falar com a Rosângela Mello, consultora de imagem. Tudo bem, Rô? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo bem, Tati. Um prazer estar aqui. Obrigada por esse convite, viu? Tô adorando. O prazer é meu. Rô, queria que você falasse um pouquinho das roupas, que elas influenciam muito na gente, né, no nosso psicológico, ainda mais nesse momento que muitos alunos estão estudando em casa. Queria que você me falasse um pouco e desse algumas dicas. Tá. Bom, assim, a gente tem que pensar que para a gente estar em casa produzindo alguma coisa, é importante a gente estar um pouco mais arrumada. Porque se você começa a estudar com a roupa que você dormiu, uma roupa muito, muito molinha, muito... assim, o cérebro, ele entende que você está no momento de relaxar, está no momento de descansar. Então, acaba que você fica realmente mais cansado, com maior preguiça de estudar. Então, a dica que eu dou toma um bom banho de manhã para dar aquela acordada e coloca uma roupa como se você estivesse indo para a escola, né, um pouquinho mais arrumadinho com essa intenção de estudar, porque aí você vai se sentir mais produtivo, né? Então, você vai estar mais focado. Então, é importante a gente não é estar super arrumado, mas colocar uma roupinha como se estivesse indo para a escola. Com certeza. Né? Então, produzir. Vou pentear meu cabelo, vou botar um acessório, porque aqui esse é o momento de eu estudar. Então, é como se eu estivesse na escola, porém, em casa. Então, é importante isso para que o teu cérebro entenda que você está produzindo alguma coisa. E aí, sim, você fica com mais disposição. Com certeza. E você deu algumas dicas também de cor, para você ter algumas cores que ativam algumas substâncias no teu cérebro. Sim. O amarelo é uma cor que ela te dá mais foco, né? Ela te dá mais energia, então você consegue produzir melhor. Então, assim, não necessariamente você tem que estar vestindo uma cor amarela. Você pode estar com algum objeto próximo ali do seu campo de visão que seja um amarelo, assim, por exemplo, um amarelo vibrante, uma capinha de óculos, né? Eu tenho aqui uma capinha de óculos. Pode ser um lápis também, porque você olha para aquela cor e aquilo te dá um pouco mais de energia, né? Então, vai te dar mais concentração, vai te dar mais foco. Então, o amarelo é uma cor maravilhosa para te ajudar nesse momento. Por exemplo, a luz do sol. A luz do sol é amarela, então você também sair, olhar para o sol, sentir aquela luz também libera, né, um hormônio de bem-estar. Então, isso também já vai te dar um pouco mais de disposição. A cor laranja também é bom. Todas as cores quentes, elas chamam mais atenção, então ela deixa o cérebro mais ligado, né? Então ele fica mais focado. Então você pode, por exemplo, eu uso um copo de água na cor de laranja, né? Então eu deixo aqui no meu campo de visão, porque eu posso levar o meu olhar para aquela cor e isso está alimentando um pouquinho o meu cérebro para ser um pouco mais focado.
Com certeza. E para encerrar, Rô, queria que você deixasse uma mensagem para os estudantes que estão nos assistindo. É que, assim, acreditem em vocês, né? Acredite no seu potencial, né? Tenha confiança daquilo que você está fazendo, tenha um pensamento positivo, porque tudo vai dar certo no final, com certeza. Com certeza. Rô, quero te agradecer demais. Estou vendo ali já um ponto amarelo na sua sala para dar Sim, essa criatividade, despertar o cérebro. E te agradeço pela presença aqui na Hora do Enem. tá ótimo, Tati, foi um prazer, muito O obrigada. prazer é meu. Gente, essa é a Rosângela Mello, consultora de imagem aqui na Hora do Enem. Vamos falar do nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site e saiba como aderir a esse curso que pode ajudar você a estudar de qualquer lugar, sozinho ou grupo, contando ou não com a ajuda de professores. O material é bem intuitivo, prático e dinâmico, porque estudar não precisa ser chato. Essa é uma parceria do Colégio 24 Horas com a TV Escola e o QG do Enem, disponibilizando uma plataforma de curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais, além de exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes e uma completa estrutura de aprendizagem. Trabalhando os conteúdos cobrados das provas e tendo como referência as habilidades, que facilita a compreensão. Isso tudo para te levar ao caminho mais rápido para você conquistar o seu sonho. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí, apresentando a teleaula do dia, uma super aula de biologia, falando sobre ecologia e antibióticos. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande. Hora do Enem no ar, hoje mergulhando na biologia. E agora eu vou chamar uma pessoa super especial, um professor maravilhoso, professor Pedro Parada. Chega mais? Ah, e aí? E aí? Belezinha? Beleza. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Prazer ter você aqui. Agradeço. Professor, biologia, quais conteúdos são carta certa no Enem? Acho que no Enem, assim, a principal área de conhecimento que se pega da biologia é, sem dúvida, a ecologia e parte da fisiologia e o sistema digestório. Pois é, professor, por que ecologia é tão importante? Acho que hoje em dia é um assunto que tem se abordado de uma maneira bastante complexa, né? Não só do ponto de vista biológico, mas geográfico, também na parte da história. E eu acho que principalmente a gente vem discutindo a biologia do campo da ecologia, principalmente pela poluição ambiental, né? Visto os diferentes tipos de poluições, seja sonora, seja uma poluição atmosfera, enfim, outros tipos de poluições. E o que a galera precisa estar ligada quando o assunto é ecologia, professor? Dentro da ecologia, como eu já coloquei, a parte de poluição ela é Sim. muito densa nos vestibulares, de uma forma geral, e principalmente no Enem, né? E para além disso, a gente precisa discutir alguns pontos básicos de ecologia, como cadeias alimentares, teias alimentares, os ciclos biogeoquímicos, e principalmente o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, com ênfase, né? A grande maioria dos vestibulares aparece com muita força, e principalmente no Enem, nos últimos, 10 Enems, essa questão se fez presente em todos. Então bora dar uma olhada na primeira questão Bora. que você trouxe? Tá aí, ó, questão 79 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, professor. Então, o caramujo gigante africano, né, o Acatina fúlica, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais. Com grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isto, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. Então, para que a gente possa resolver essa questão, a gente tem que fazer uma abordagem principal aqui de alguns tópicos, né? A questão ela vai ser principalmente sobre espécie exótica, e pensar uma espécie exótica é pensar em um indivíduo que não vive na sua área de origem, né? Eles vivem fora de uma área de sua distribuição.
Então a gente tem que pensar em um indivíduo que se desenvolveu em algum ambiente e deste ambiente ele foi transportado, seja lá por qual forma, até uma outra região, né? Que é o caso deste molusco que a gente vai discutir por hora nessa questão, né? É um caramujo que despertou um interesse porque ele se encontra, isso são dados de 2004, entre as 100 principais espécies exóticas no planeta Terra, né? Ele tem a sua origem na África e no Brasil ele se encontra em 23 estados. Estima-se que ele foi desenvolvido ou introduzido no Brasil, como a questão já colocou, né, para um processo alimentar, isso na região do Paraná. E por algum motivo a carne não teve essa aceitação e ele foi liberado pelos criadores, né? Mas uma liberação clandestina, né? Foi colocado na rua, entre de qualquer aspas, jeito, assim. de qualquer forma, e ele se desenvolveu. Aí a gente entra em algumas situações, né? Ele pode ou não se tornar um problema. No caso, a questão aborda como um problema para a agricultura. Então, houve prejuízo na agricultura, esse é o motivo pelo qual a questão está sendo abordada no Enem. Então, é um problema ambiental, né? E aí ela vai se desenvolver de que maneira? Ele foi introduzido clandestinamente, uma espécie que não é de origem brasileira, né? É uma origem africana, foi transportado para o Brasil e dessa maneira ele se torna um problema porque ele está causando um prejuízo na agricultura. A gente precisa pensar na questão da seguinte maneira, vai se discutir a densidade desse caramujo, né? O problema se deu pelo fato de ter colocado na natureza e por não ser do Brasil, não encontramos nessa região um indivíduo que coma esse caramujo, certo? Certo. Pelo fato de não ter um indivíduo que o coma, a sua população aumenta. E isso vai causar um sério problema. A questão vai abordar que ele é um herbívoro, ou seja, ele é um consumidor primário. Para que a gente possa discutir isso em ecologia, a gente tem que ver a posição que cada indivíduo ocupa. Eu tenho, então, um indivíduo que é o produtor, um indivíduo, na maioria das vezes, fotossintético, ele produz a fotossíntese, né? Ele faz esse processo. Este processo resulta em um alimento. Então, eu pego o sol, né? Utilizo os raios solares, isso é uma outra abordagem, uma outra aula. Ele vai pegar a energia do sol e vai transformar em energia química. Se a gente pudesse falar de uma maneira mais simples, ele pega o sol e transforma em barras de cereais. Perfeito. Que seria uma planta ou qualquer outro indivíduo. O caramujo, neste caso, ele vai comer esse indivíduo. Então, o produtor está sendo alimento de um consumidor primário. E aqui é a posição desse caramujo. Esse caramujo, ele ocupa a posição de consumidor primário. E como ele se desenvolveu muito bem na natureza no Brasil, por ser uma espécie exótica, ele tem hábitos que o favorecem o seu desenvolvimento, para além de um processo de reprodução muito fácil. Então ele encontrou aqui um amplo campo de desenvolvimento. Ele fala, poxa, esse lugar é muito bom para que eu possa me desenvolver. E não tem nenhum controle, né? Comida, eu tenho condições ambientais, consigo me reproduzir e não tenho um consumidor. Então aí que está a situação. Se eu tenho então um produtor, está me trazendo comida. Ele se encontra aqui como consumidor primário, Certo. o caramujo. Ele consome o produtor. Só que não existe o consumidor secundário. Esse é um grande problema. O que vai acontecer com a densidade? A densidade vai ser a quantidade de indivíduos por uma área. Se eu tinha 50 caramujos em um espaço, sei lá, de 20 metros quadrados, sem o consumidor secundário, alguém que o come, eu passo a me reproduzir loucamente, porque eu tenho espaço e comida, minha densidade vai subir. Então a densidade dessa população aumenta. O que vai causar um prejuízo, porque na medida em que aumenta a quantidade de caramujos, tende a diminuir a quantidade de produtores, certo. Porque vai faltar comida, vai chegar uma hora que vai faltar comida. Sim. Então esse é o desbalanço que está se colocando na questão. Com o aumento da população de caramujos, diminui a quantidade de oferta de alimento, que seria o processo de agricultura. Entendi. Então Isso. essa questão vai ser principalmente isso. A gente precisa entender o que é espécie exótica, saber o que é a densidade populacional, quantidade de indivíduos por área, e saber, prioritariamente, o que é um produtor, um consumidor primário e um consumidor secundário. Na ausência de um consumidor secundário, aumenta-se a população de consumidor primário e diminui a quantidade de produtores, que no caso seria a agricultura, e a gente teria um problema econômico dos produtores, né? Então, voltando aqui para pensar as respostas, o desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional. Como a gente acabou de dizer, a densidade populacional é a quantidade de indivíduos por uma área. Na área que ele se colocou aqui, né, principalmente a partir do Paraná, ele aumenta a sua população. Vou direto à resposta certa e depois a gente pode fazer qualquer tipo de diálogo em relação às outras. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de um consumidor primário. A gente está falando do caramujo. Então eu estou falando de um aumento
da população deste caramujo, né? E aí a gente vai pensar a segunda parte da resposta. Consumidores primários, então, densidade aumentou do consumidor primário em função da ausência de um consumidor secundário. Não existe um indivíduo que o coma. Então, ele come o produtor, certo? Só que não tem ninguém para comê-lo. Por essa razão, aumenta a população de caramujo e diminuirá a quantidade de indivíduos que faz a produção. Professor, por que não poderia ser nenhuma das outras alternativas? Então, a gente tem aqui uma brincadeira entre as alternativas de ficar pensando em consumidores terciários. A gente nem chegou a abordá-los, né? A questão não discutiu em nenhum momento terciário. A gente falou em produtor, consumidor primário e secundário. Então, a gente não está discutindo nem o terciário. A primeira alternativa a gente já poderia se excluir, né? Se você montasse essa cadeia alimentar, na medida em que você vai lendo a questão, a dica para o aluno é a interpretação, né? Logicamente que a gente tem grande dificuldade ao longo da trajetória da educação básica, mas na medida do possível você vai lendo e grifando algumas frases principais. Na medida em que você vai fazendo a leitura, você coloca o produtor, que foi citado, né? Inclusive a gente está falando de um dano na agricultura. Coloca-se o produtor, coloca-se o consumidor primário, que é o próprio caramujo, que falou-se de um hábito, né, generalista, que é um indivíduo herbívoro. O indivíduo herbívoro é aquele que consome o produtor, certo? Então discutimos o produtor, discutimos um consumidor primário e um possível consumidor secundário que não existe no problema. Então a gente não tem como falar em consumidores terciários e já sabendo que não existe o terciário, a alternativa A já pode ser descartada, porque fala em consumidor terciário, a alternativa D também, consumidores terciários. Uma dica que eu coloco também sempre aos alunos é ir interpretando o exercício e, na medida do possível, vai confrontando com as respostas. Algumas respostas, no caso, se você tiver com uma leitura um pouco mais atenta e, de certa maneira, estiver tendo contato com a disciplina, tem algumas alternativas que são absurdas, né? E, na medida do possível, quando você vai excluindo algumas alternativas, você vai se fortalecendo na resolução. E, além disso, se aumenta o índice de chute, né? Então, na medida do possível, a gente estuda, mas também a gente tem a necessidade de fazer algumas exclusões por coisas absurdas, o que nos capacita a fazer chutes muito mais direcionados, né? Entendi. E aumentar o nosso rendimento. Então, só para reforçar o gabarito, opção B. B. Consumidores primários em função da ausência de consumidores secundários. Perfeito. E não o aumento de produtores, né? Como tem a opção E. Exatamente. Professor, a gente já falou de ecologia e ela pode aparecer associada a outros conteúdos, estou certo? Certíssimo. Agora a gente vai trabalhar uma outra questão, né, que vai falar um pouco sobre superbactérias, que também vai estar dentro do campo da ecologia. O que são superbactérias? As superbactérias, elas são discutidas aí na ecologia como bactérias que são muito resistentes a praticamente todos os antibióticos, o que vai nos trazer seríssimas dificuldades de resolução de alguns problemas. Um indivíduo doente, ele não vai ter como ser curado pelo fato da ausência de um antibiótico que mate essa bactéria. Então, por isso que a gente vai chamá-la de superbactéria. Então, bora lá ver a questão? Tá aí na tela a questão 64 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. As superbactérias respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactérias é atribuído às bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Dessa forma, no organismo de um paciente, a população de uma espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias que, por mutação ou intercâmbio de material genético, tornaram-se resistentes aos antibióticos existentes. Qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum? Para que a gente possa pensar essa questão, precisa, né, abordar alguns temas aqui da ecologia, vai falar principalmente sobre superbactérias. Mas, professor, antes de irmos para os conteúdos aqui, gráficos, leitura de gráficos em biologia, isso é complicado, não é, professor? É uma questão que é muito abordada no Enem, principalmente as interpretações, né? Não só nas provas de português, né? Gramática, enfim, vai aparecer em todas as provas. E a biologia não vai fugir desse padrão, né? Então a interpretação de gráfico ela vai ser sempre presente nas provas, abordando principalmente alguns temas específicos. Nessa questão a gente vai falar um pouco sobre ecologia e novamente abordaremos a questão da densidade populacional, né? Pensando a superbactéria, o tema central da questão é superbactéria. As superbactérias são chamadas de super por uma resistência a antibióticos, né? Então, a maioria das vezes, a grande parcela de antibióticos que apresentamos hoje na medicina não são capazes de matar essas bactérias. Então, por essa razão, a gente chama elas de superbactérias. Fala um pouco na questão, ela é abordada também, sobre mutações ou intercâmbio de material genético.
Existe no nosso corpo, vamos imaginar uma situação, problema, da qual o exercício vai abordar. No nosso corpo existe um grupo de bactérias, a grande maioria dessas bactérias não são resistentes ao antibiótico e uma parcela muito pequena é resistente. Então a gente está falando de um grupo, uma população pequena de superbactérias e uma grande população de bactérias que morreriam com um antibiótico comum. A resistência a um antibiótico, a um químico, ela se dá de uma maneira. Por um processo de mutação, então acontecem transformações no material genético, no DNA de uma bactéria. Ao acaso, a gente poderia abordar várias formas de alteração desse material que a gente vai chamar de mutação. Dessas transformações, dessas alterações ou mutações, um indivíduo pode se tornar resistente. Outra forma que essa bactéria pode se tornar resistente é por intercâmbio de material genético. Então existem bactérias, né? Essas bactérias podem transferir um material para ela ou um para o outro, né? A gente pode fazer a transferência de DNA uma para outra, por um canalzinho que elas vão conectar e vão fazer a transferência. Na medida em que eu recebo alguma informação genética, eu posso ser resistente a um tipo de antibiótico. Dessa maneira, poderia me tornar, então, uma superbactéria. Então, aqui a gente está abordando uma possível mutação ou um possível recebimento de material genético, me tornando, então, uma superbactéria, uma bactéria que não consegue ser morta por um antibiótico comum. Então, essas bactérias elas podem tornar-se resistentes de alguma forma, seja essas duas que a gente explicou, e a gente vai abordar aqui nas alternativas, que são os gráficos, um pouco sobre a densidade, mantendo aquele padrão de quantidade de indivíduos por uma área. Então, a gente está falando desse grupo de bactérias, né? Observar, então, o primeiro passo que a gente precisa pensar é observar as respostas. A gente está falando que existe um químico possível, né? Existe um químico. Posso voltar aqui rapidinho? Com certeza. Então, ó, a gente está pensando em uma superbactéria, né? Que está falando sobre um caso específico, que existe um grupo grande de bactérias comuns, que não são superbactérias, e um pequeno grupo de superbactéria, né? Então, qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum? Um antibiótico comum, ele não mataria uma superbactéria. Exato. Então, vamos primeiro pensar em relação às alternativas. Observando as alternativas, antes de lê-las por completo, o exercício coloca que o númerozinho 1 romano aqui, fala que são as bactérias sensíveis ao antibiótico. Se ela é sensível, quer dizer que ela vai morrer com a utilização do antibiótico. Certo. E o 2 são bactérias resistentes ao antibiótico. A resistente ao antibiótico, no caso, a gente está chamando de superbactéria. Se a gente parar para pensar, então, na medida em que eu faço a aplicação de antibiótico num corpo, as bactérias que não são chamadas de superbactérias morreriam. Sim. Então, o que aconteceria com a densidade populacional? Diminuiria. Cairia. Então, a gente precisa observar nos gráficos, né? Um dos eixos está falando que é a densidade populacional pelos dias de tratamento. Então, na medida que vai passar o tempo, a gente provavelmente teria a queda dessas bactérias, que não são chamadas de superbactérias. Se o são bactérias sensíveis, não são superbactérias, o que vai ter que acontecer com essa curva? Ela vai ter que descer. Sim. Então a gente precisa procurar nas alternativas, o que seria mais óbvio, talvez, a gente bater o olho e ver aquelas que não são possíveis. As questões que não são possíveis. Nessa questão A, a gente tem a subida da densidade populacional num grupo de bactérias que não são chamados de superbactérias, o que não poderia ser, né? Então, a questão A não poderia ser, porque está aumentando a quantidade de indivíduos por uma área, está aumentando a densidade populacional, uma questão absurda. Vamos ver a B. Já a questão B está descendo. Congela essa alternativa, vamos para a próxima. C. Também é a mesma coisa, né? Subindo, está subindo. Então, as bactérias comuns não poderiam subir, elas desceriam. Letra C também a gente já elimina. Já elimina. A letra D, ela vai manter uma queda. Congela também aqui, daqui a pouco a gente volta nela. E a letra E, ela se mantém constante, o que não poderia acontecer. Certo. Se eu estou aplicando um antibiótico, provavelmente essas bactérias morreriam. E ela é sensível. E elas, sendo sensíveis a esse antibiótico, ela deveria cair. Então, a gente não pode responder a A, né? Não poderia ser. A B a gente congelou. A C também não poderia ser, né? Porque está subindo a densidade. A D a gente congelou. E a E também não poderia ser. Dessa forma, a gente tinha 20% de possibilidade de acerto, né? Quando a gente não tinha lido a questão. Na medida em que a gente consegue excluir 3 alternativas, o nosso índice de acerto sobe, né? A possibilidade de acerto sobe muito. Sobrou, então, a letra B e a letra D. Confere? Certo. Vamos ler a letra B. Então, a gente tem a densidade populacional pelo tempo. Nesse caso, de 1, né, as bactérias sensíveis está caindo. E, neste caso, as superbactérias
está subindo, né? A densidade populacional dessa galerinha está aumentando. Vamos pensar agora um segundo caso, que seria a letra D. Nessa letra D, a gente tem a queda da bactéria que é chamada de bactéria normal, ou comum, e a manutenção do tamanho da população da 2. Agora, então, seria um segundo passo do exercício. Primeiro, excluímos o que seria um impossível, e agora a gente precisa analisar um pouco sobre um segundo passo da questão. Primeiro, observar as respostas impossíveis, excluímos. E o segundo passo é comparar as resistentes, né? Na ausência de uma competição, porque naquele caso, numa situação problema, a gente tem tanto um tipo de bactéria quanto outro tipo de bactéria. Na medida do possível, essas bactérias competem entre si. Se eu excluir um grupo, que a densidade desse grupo caiu pela aplicação do antibiótico, quer dizer que o espaço para ela sobreviver ficou melhor, ou menos populoso. Então, provavelmente, o que aconteceria? Essa superbactéria tende a aumentar de tamanho de população. Consequentemente, aumentando a população, o que teria que acontecer com a curva? O gráfico também deveria subir. Então, a gente ficaria com a alternativa letra B. Então, só reforçando o gabarito, opção B. Isso. Show de bola. E no quadro Janela do Enem de hoje, uma presença direto de Campos de Goytacazes. É o Rafael Viana, estudante do 3º ano. Bem-vindo à Hora do Enem, Rafael. Bom dia. Rafa, eu estou sabendo que você está no 3º ano e que vocês fizeram uma rede de estudos aí em Campos. Queria que você me falasse um pouquinho. Sim, montamos um grupo no WhatsApp. Aí um vai colocando as questões, outro vai ajudando as pessoas que mais assim, têm dificuldade. E como que vocês estão lidando com essa pressão, com a ansiedade? Olha, estamos bem ansiosos. Para nos acalmar um pouco, nosso professor de estudos orientados, ele trouxe uma psicóloga para conversar com a gente, nos acalmar os ânimos. E é isso. A gente, graças a Deus, ficamos bem mais calmos. Agora estamos seguindo em frente. E vocês têm acompanhado outros assuntos pelas redes sociais ou pela internet? Como vocês têm feito? Olha, normalmente a gente pega assim, questões do Enem, vamos lá e posta lá no grupo lá. Aí tem algumas pessoas que postam lá no grupo lá, já começou as inscrições, não começou, é do ano passado. Até um pouco a questão da ansiedade acaba nos deixando assim, muito mais preocupados quando vai começar as inscrições, coisas assim. Entendi. Bom, para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, a mensagem que eu deixo é: não desistam do seu sonho, vamos ter foco, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Com certeza. Uma última pergunta para você. Vocês têm acompanhado aqui a Hora do Enem? Eu tenho acompanhado, assim, meu amigo Richard, que eu sou amigo do Richard, que é presidente do Grêmio do Liceu, assim como eu, que eu sou presidente do Grêmio do Colégio José Francisco Salles. Ele me passou alguns vídeos. Entendi. Muito bom. Quero te agradecer demais pela presença. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo junto com todos os estudantes aí, trazendo mais conhecimento, né? Também trabalhando esse psicológico de todos vocês. Sim, brigadão. Obrigada. Gente, esse é o estudante vindo direto de Campos de Goytacazes, né? Que criou aí uma forma de ajudar outros estudantes, fazendo aqui parte da nossa Hora do Enem. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. A Hora do Enem permanece ao seu lado. Estamos aqui segurando a sua mão e te conduzindo para o futuro melhor. Faça a sua parte, porque nós acreditamos em você e no seu potencial. Estamos com o WhatsApp da Hora do Enem para você dar sugestões, tirar dúvidas e participar conosco aqui na Janela do Enem. Nós queremos te ver aqui na telinha da TV Escola. Será uma honra receber você aqui. Marque a gente também nas nossas redes sociais, na hashtag Hora do Enem. E siga também o nosso Instagram, @TV Escola. E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse o site e siga em frente, porque é preciso recuperar o tempo perdido. É hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie e tenha fé.
continue firme na sua caminhada. E lembre-se, estamos conectados cada vez mais, pois essa é a sua hora, a hora do Enem. Tamo juntos, vamos nessa e amanhã tem mais estudos por aqui.